Fala, meus queridões do terceiro ano, tudo bem com vocês? Professor Raíssa aqui mais uma vez, trazendo um conteúdo muito bacana do pós-modernismo, galera, isso mesmo. Na aula passada a gente falou do concretismo, do neoconcretismo, da poesia praxis, né? E de outras propostas aí que aconteceram na literatura, certo, gente? Depois ali mais ou menos da Segunda Grande Guerra, beleza? Lembrando que foi um movimento ali que começou mais ou menos começou ali, galera, junto com a terceira fase do modernismo também, tá bom? Mas aqui, gente, já está mais adiante. Esse movimento ele ganhou força a partir da década de 1960, tá? E aqui a gente continua o nosso estudo, beleza? Aqui a gente vai falar sobre o tropicalismo. O que de fato foi o tropicalismo? Que proposta era essa, né, galera? Percebam aí, meus queridos, que a gente já começa a se aproximar dos artistas contemporâneos, né? De artistas que ainda estão vivos, de artistas que ainda fazem apresentações, que foram exilados, certo? Durante o período de ditadura militar, que foram presos muitas vezes e que, né, gente, depois de tudo isso, do processo de redemocratização do país, essa galera voltou, né, gente, e pôde aí continuar o seu trabalho ali, beleza? Mas que foi uma galera muito importante no sentido de influenciar o contexto artístico, um contexto literário nacional, trazendo novas propostas combativas, por exemplo, galera, influenciando o nosso cinema, influenciando a nossa música, como MPB também, como uma questão artística, certo? E do cinema mesmo, trazendo também um rock, né? Um rock com um tom mais combativo, antissistema, beleza? Então a gente vai entrar aqui nesse conteúdo do tropicalismo já nesse olhar de ditadura militar, certo? Vai lembrar que nesses anos aí, os anos de 1960, começou a partir do ano de 1960 esse processo, certo, gente? E o Brasil ele estava num processo terrível, né, de ebulição, né? A gente pode dizer assim. Quando a gente observa essa capa, né, a gente vê aqui os autores, né, a galera que participou dos movimentos, aqui é o fundo da Rita Lee, Caetano Veloso, Gilberto Gil, beleza? E muitos outros importantes ali, tá bom, meus queridões? Então vamos nessa, vamos avançar aí. Cara, para início, a gente tem aqui um contexto histórico-social um tanto complicado, certo? Com o apoio de alguns órgãos, né, internacionais e tudo, o Brasil ele ganhou, o movimento militar ele ganhou força no Brasil e acabou estabelecendo aí um golpe, certo, gente? Uma ditadura militar que começou lá no ano de 1964. E diante, né, gente, desse novo contexto, a gente teve muita censura, por exemplo, a gente teve repressão, endurecimento do regime com a AI-5, né, gente, que é o Ato Institucional número 5, que foi o mais complexo deles, o mais duro, né, gente, que trouxe tantas dores, tantos problemas para a nossa sociedade, como desaparecimento de pessoas, tortura, exílio de pessoas também, né? Então a gente tinha também o silenciamento de artista, né? Toda a mídia, todo o jornal, tudo isso era muito bem controlado, certo, galera? E aí a gente tinha um país que vivia sob domínio de silêncio forçado mesmo, né, gente? E aí a gente tinha o MPB versus a Jovem Guarda, né, galera? MPB, música popular brasileira, então aqui a gente não necessariamente vai falar daquele MPB, que é aquela mistura de instrumentos, né, como puxando mais um pouco pro samba, não só, a gente fala de MPB da música popular mesmo, que engloba outros ritmos assim. E a Jovem Guarda aqui a gente pode, por exemplo, trazer o nome Roberto Carlos, né, gente? Olha lá. De um lado, a MPB politizada de Chico Buarque e Edu Lobo. Do outro, o pop alienado da Jovem Guarda de Roberto Carlos, dois extremos sem saída. Por quê? Galera, porque esse aqui trazia uma visão política, tá, galera? Certo? E essa outra galera aqui não trazia essa visão política. Por exemplo, o país vivia uma ditadura, vivia uma situação extremamente forçada, difícil, cada vez mais fechada, e mesmo assim o artista ele não se preocupava com essas questões, ele ficava ali em silêncio, certo, gente? A gente teve composições ali, né, inclusive do Roberto Carlos, que falavam também, né, que eram disfarçadas ali, né, para a bancada censuralista não conseguir pegar, mas a maioria a gente pode estabelecer que essa Jovem Guarda ali, ela tinha uma proposta um pouco mais alienada, digamos assim. Não que ele fosse, tá, galera? Mas que de fato a composição, os lançamentos não eram nada politizados, beleza? E aí a gente tem a terceira via baiana, né, gente, que eram jovens artistas da Bahia chegam a São Paulo em busca de caminho que misturasse tradição e vanguarda, Brasil e mundo. Galera, então só para a gente pegar aqui algumas coisas importantes, tá? Durante o processo de ditadura militar, nós tivemos uma bancada que se chamava bancada censuralista.
né? Essa bancada, como eu falei, ela tinha que analisar todas as publicações que eram feitas de todos os jornalistas e de todos os artistas da época. Se encontrassem ali qualquer coisa que eles chamassem de subversivo, que era algo que ia contra os valores que eles estabeleciam, supostos valores, certo? Esse trabalho ele era de fato vetado, né, gente? Ele não podia acontecer, ele era barrado mesmo, e aí ele não podia ser veiculado. Então vários artistas, Raul Seixas, por exemplo, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Rita Lee e muitos outros dessa época tiveram suas composições barradas pela bancada censuralista. Tá bom, gente? Isso é importante dizer aí, né? Mas quando foi que teve esse estopim? O que aconteceu? Galera, lá em 1967 nós tivemos um festival da Record, lá em outubro, certo? E aí, galera, nós tivemos dois artistas ali que depois eles sofreram duras sanções com o ato institucional número 5, que eu acabei de falar para vocês, certo? A noite que mudou tudo. Olha lá, gente. Caetano Veloso sobe ao palco com guitarra elétrica e canta Alegria, a Alegria. O público vaia para a esquerda nacionalista. A guitarra elétrica era símbolo do imperialismo americano. Mas, galera, público esse que ainda não tinha entendido um pouco da composição do Caetano Veloso, certo? Porque essa obra aqui, gente, essa composição Alegria, a Alegria, basicamente fala de um eu lírico que vai seguindo em frente, que vai andando adiante, num país que foi tomado pelos crimes da ditadura, beleza? Então na letra da obra ele segue, né, caminhando contra o vento, sem lenço e sem documento, né, gente? E aí ele fala, né, de um lado tem guerrilha, tem aviões, tem aeronaves, tem crimes, tem sangue nos jornais, tem muita informação para que o povo quer ler isso tudo e tudo mais. Então a proposta dele era fazer uma crítica, tá? Crítica contra o movimento da época. Tá bom? Isso é importante, galera. Crítica contra o movimento militar da época. E essa esquerda, essa galera que zoou aqui, porque a guitarra era um símbolo, de fato, do imperialismo americano, digamos assim, era uma galera que não entendia bem essa proposta. Mas o Caetano Veloso, ele também trazia uma outra ideia. Vocês vão lembrar, galera, lá em 1922, um cara chamado Oswald de Andrade, certo, galera? Pera aí, aqui não coube não. A gente vai colocar aqui, Oswald, beleza? Andrade, certo? Vocês vão lembrar de uma ideia dele que se chamava antropofagia, certo? Que era pegar a cultura, o elemento que via de fora, transformar numa nova cultura, mais ou menos, beleza? Então a proposta do Caetano Veloso nessa época era dizer que não adiantava muito a gente querer se fechar totalmente para o mundo, né? Porque as pessoas gostam desses sons e as pessoas precisam absorver. Mas o que elas precisam fazer é absorver essa cultura que vem de fora, transformar essa cultura à maneira brasileira, certo? Então a antropofagia ela surge também nesse sentido, nesse momento. A proposta do Caetano era essa. Misturar os movimentos, certo, gente? O símbolo do capitalismo americano, do imperialismo americano, que era a guitarra, misturar o rock e outras propostas, certo? Estabelecendo nelas ali, ou trazendo para elas ali uma nova característica brasileira, a moda brasileira, digamos assim, tá bom? Então vamos lá, a gente teve aqui o Caetano Veloso, certo? Aí aqui abaixo a gente teve também na mesma noite, na mesma apresentação, no mesmo lugar, Gilberto Gil. Vale lembrar que esses dois artistas, eles estão vivos, galera, eles ainda fazem shows, eles ainda fazem apresentações, e eles foram silenciados por muito tempo, tá, galera? Então aí, o Caetano Veloso sobe ao palco com guitarras elétricas e canta Alegria, Alegria. O público vai para a esquerda, a gente acabou de ler isso aqui, né? Para a esquerda nacionalista, a guitarra elétrica era símbolo do imperialismo americano. Depois a gente tem Gilberto Gil apresenta Domingo no Parque com Os Mutantes, a fusão inédita do berimbau e rock psicodélico que ninguém esperava. Então olha lá, gente, isso aqui é pura antropofagia, beleza? Então o objetivo era exatamente esse, arejar a cena cultural elitista e tornar a música brasileira mais universal e próxima dos jovens, Então por que, gente? Não adianta a gente ficar com aquela postura fechada, aquela postura, né, sempre com elementos nacionais, de fato, né, a gente tem que valorizar a nossa cultura, mas de fato esses instrumentos, esses elementos que vêm de fora, eles vão influenciar, as pessoas vão consumir. Então o que eu, como um artista, consigo estabelecer como proposta? Essa era a proposta de 1922, lá do Oswald de Andrade, certo? Beleza? Um movimento de antropofagia.
devorar, né, gente? Devorar o humano ali, devorar o ser humano, mas no sentido de devorar a arte e transformá-la numa nova proposta, beleza? Tranquilo, gente? E aí, esse movimento, gente, Tropicalia, ele foi baseado ali, ó, baseado por um artista chamado Hélio Oiticica, né, gente? Da instalação ao movimento. Então, ele criou, gente, de fato, uma instalação artística que era basicamente um labirinto sensorial, né? E ele era tropical. E aí tinha plantas tropicais, um papagaio vivo, que era de fato um convite à participação e ao estranhamento, né, gente? O crítico Nelson Motta usou o termo para batizar o que estava acontecendo na música. Caetano Veloso adotou o nome e expandiu para uma estética crítica e multifacetada que confrontava as contradições da modernização brasileira. Tá, gente? Então a proposta era uma síntese cultural que mesclava o popular e o erudito, o artesanal e o industrial, sem o complexo de inferioridade. Pegaram mais ou menos? Anotem isso aqui, gente. Ó, se vocês puderem dar uma pausa aí no vídeo de vocês para anotar essa parte, é muito importante, tá bom? Beleza? Mescla o popular e o erudito, o artesanal e o industrial, tá bom? Sem complexo de inferioridade. Sem ser aquele povo que tenta dar uma, por exemplo, dar uma de americano ou de europeu, sendo que na verdade não é. E sabendo também que na verdade essa galera muitas vezes sempre teve um olhar inferiorizante em relação ao latino, eurocentrismo e tudo mais. Tá bom, galera? Espero que vocês estejam entendendo aí. Esse movimento ele é muito politizado, tá, galera? Ele era de fato uma reação à questão da ditadura no país e não tem como a gente não entrar nesse contexto. Tá, queridões? Então, as influências da antropofagia cultural, galera. Oswald de Andrade, como eu falei para vocês, certo? Da Semana de Arte Moderna, lá que surgiu, né? O Manifesto Antropófago de 1928, devorar o estrangeiro e transformá-lo em algo essencialmente brasileiro. To be or not to be? That's the question, né? Isso aqui foi ali do movimento antropófago, né? Da primeira semana de arte moderna aí, da primeira geração do modernismo. A gente teve aqui, ó, Beatles e o rock psicodélico lá apresentado pelo Gilberto Gil, no sentido de misturar ali o que era novo e o que é nosso, né, gente? O que era do mundo e o que era nosso, beleza? Só que o rock, de fato, ele era um rock mais politizado, galera. O rock internacional filtrado pela sensibilidade tropical, certo? E aí o rock, vocês param para analisar, o rock nacional, por exemplo, ali dos anos 70, principalmente, ele era um rock muito, muito antissistema, como eu falei, né? Um rock muito politizado mesmo. E aí a gente tem o cinema novo e o teatro oficina, né, gente? Glauber Rocha e sua estética da fome, Zé Celso e suas ensinações provocativas, ruptura estética e crítica social como método. Então a gente começa a ganhar, de fato, identidade a partir dessa questão da Tropicália. Perceberam a revolução que essa galera fez aqui no nosso país, do ponto de vista cultural, do ponto de vista literário, do ponto de vista artístico, tá? Pop e arte internacional, gente. Mistura do erudito, popular, isso aqui a gente acabou já de abordar. Eu espero que vocês estejam entendendo bem aí. Tá bom, meus queridões? Vamos avançando, gente. Então vamos lá, ó. Características estéticas do movimento. Gente, as características a gente tem aqui, ó, antropofagia com a fusão de gêneros, como a gente já sabe o que é, né, gente? Letras alegóricas, crítica social camuflada em imagens poéticas para driblar a censura da ditadura militar. Opa, isso aqui é importante. Galera, os artistas desse tempo, certo? Eles precisavam fazer músicas que muitas vezes pareciam ser não politizadas, figuradas, por exemplo, e com o objetivo de fazer com que os especialistas da bancada sensualista não conseguissem captar a crítica contra o sistema militar da época. Então os artistas, eles faziam composições que muitas vezes passavam despercebidas por eles, porque o lírico falava que ele estava, por exemplo, num lugar distante, que sentia saudade, né? De fato eles estavam na Europa, num lugar frio, de fato o Gilberto Gil e o Caetano Veloso foram exilados. Eles faziam composições, né, que precisavam de um pouco mais de cognição para poder fazer a conexão e entender, né, galera? E aí a gente percebe que a arte, ela sempre conseguiu, né, gente? Ela sempre foi resistência, ela sempre conseguiu sobreviver nas ditaduras mais terríveis, mais cruéis, beleza? Mesmo que seja ali de forma sutil, de forma disfarçada, sem saber quem foi que começou, tá bom, gente? Então a gente tem a contracultura comportamental, liberdade sexual, cabelos compridos, roupas coloridas e corpo como um manifesto político,
tá, gente? Então o objetivo era ir contra, né, gente? A qualquer padrão que fosse, né? De fato, essa era uma proposta muito interessante da época, né? Então a gente vai ter esse visual dos anos 60 era um visual também de rebeldia, tá bom? E aí a gente tem o artesanal sonoro, né, galera? Guitarra elétrica, berimbau, violino e cuíca lado a lado, né? Tudo isso funcionando ali de forma a trazer uma nova proposta, beleza? Galera, isso aqui só reitera o que a gente já falou. Tropicália é antropofagia, beleza? Tropicália é totalmente isso, tá? Uma proposta contra o sistema, certo? E que mistura tudo, tá bom, meus queridões? Beleza? Espero que todo mundo esteja entendendo. E quando a gente pergunta, por exemplo, aí, o cinema de hoje, né? Quando a gente vê obras como Ainda Estou Aqui, O Agente Secreto e outras obras, a gente vê que existe também uma influência muito forte dessa época. Ainda existe um resquício. E se a gente for parar para se atentar aos filmes, às produções, de fato, vocês vão perceber que ainda existe influência dessa galera desse tempo no nosso cinema. Beleza? Porque existe um tom de crítica. Existe um retrato de uma pessoa que desapareceu durante a ditadura por conta do ato institucional número 5. Existem várias questões aí, galera, certo? Que foram de fato aí, como é que eu posso falar? Que foram importantes e que serviram de exemplos e como referência até o cinema nacional moderno, a música moderna, beleza? E aí a gente tem ali, ó, o disco manifesto, tá, galera? Olha lá, ó. Tropicália ou Panis et Circenses, né, gente? Isso aqui se a gente pudesse traduzir para o português, a gente pode colocar aqui como pão e circo, tá? Olha lá, pão e circo, é uma crítica já, né? Então a gente tem ali, ó, um álbum coletivo, uma declaração de princípios. Caetano Veloso, Gilberto Gil, Gal Costa, Tom Zé, Os Mutantes, Nara Leão e Rogério Duprá, reunidos em um único manifesto sonoro. O título referencia o poeta romano Juvenal, Pão e Circo. Crítica direta ao entretenimento como ferramentas de controle social pelo Estado. A faixa de abertura, Miserere Nobis, mistura um hino de missa com guitarra distorcida, sagrado e profano, tradição e ruptura, tudo ao mesmo tempo. Beleza? Então, lembra a antropofagia mais uma vez, certo, galera? E aí os principais artistas que nós tivemos, queridões, Caetano Veloso, que ainda é vivo, nosso querido Caetano Veloso. Esses dias eu estava ouvindo quando eu estava preparando essa aula, galera, também, eu parei, eu vi esse disco, né? Eu fui dar minha corridinha ali no parque e tal, e parava e ouvia esse disco, tentava captar bem essas ideias, né, gente? Querendo ou não, é muito ampla a nossa cultura, é muita coisa, a gente acaba deixando de consumir algo que é nosso, que é a nossa identidade mesmo, né? Nosso povo. A gente tem aqui também Gilberto Gil, também é outra pessoa. A gente tem os Mutantes, que a nossa saudosa Rita Lee partiu, né, galera? Também fazia parte. Sérgio Arnaldo Batista, ao lado mais psicodélico e irreverente do tropicalismo, rock brasileiro de vanguarda, tá, galera? Então a gente tem aqui, ó, certo? Gal Costa e Tom Zé, beleza? E aí mais dois artistas também muito importantes aí para esse movimento. Tá bom, queridões? Depois que tudo aconteceu, né, gente, dessa apresentação, dessa proposta, foi lançado o ato institucional número 5, e aí a ditadura endureceu as regras, né? E aí quando isso aconteceu, de fato os nossos artistas foram ali exilados, tá? Eles foram expulsos do Brasil, foram presos e exilados. Aqui a gente tem o Caetano Veloso e a gente tem o Gilberto Gil também. Olha lá, ó. O AI-5 endurece a ditadura. Caetano Veloso e Gilberto Gil são presos sem acusação formal, mantidos em quartel por meses, tá, galera? Após a detenção, os dois são forçados ao exílio em Londres. O Brasil perde seus maiores criadores da repressão política. Só que quando isso aconteceu, galera, a proposta já tinha sido lançada, os discos já tinham vendido milhões de cópias, certo? O programa de TV já tinha ido ao ar. Beleza? Os ideais, já tinha tudo, a semente já estava plantada. A sociedade, eles conseguiram atingir o objetivo da Tropicália, certo? Eles atingiram isso e com o passar do tempo, gente, não teve para onde correr. Isso germinou, essa semente germinou e de fato cresceu e deu frutos. Aí vieram vários outros artistas. Beleza, queridões? Espero que vocês estejam entendendo a nossa aula de hoje. E aí, galera, o tropicalismo vai além da música, como eu falei, ele influenciou o cinema, com Zé Celso Martins Corrêa, né, o teatro e a oficina, o teatro, aliás, o cinema também, as artes plásticas e a poesia, tá, galera? Certinho?
Eu espero que todo mundo esteja entendendo, meus queridões. Podem tirar um print aí, podem sempre pausar o vídeo, certo? Para tirar qualquer dúvida. O cinema, Glauber Rocha e o cinema novo. Câmera na mão, estética da fome, realidade brasileira sem filtro. Olha lá, gente, isso aqui é uma denúncia social. Artes plástica, Hélio Oiticica e suas instalações sensoriais que convidam o público a participar, sentir e ser a obra, certo, gente? Depois a gente tem ali, ó, Torquato Neto e José Carlos Campinã. Letras como manifesto literário, poesia como arma política. Então, ó, isso aqui ficou muito forte, tá bom, meus queridões? Né? Isso aqui tudo é um legado, é uma herança do que a gente teve ali do tropicalismo, beleza? Então, o Brasil que o tropicalismo criou foi muito forte, gente. A MPB dos anos 70, 80, certo? Aquela MPB mais politizada e combativa. Abriu o caminho para o Djavan, Milton Nascimento e Fagner, sofisticação da brasilidade em diálogo, certo, gente? Então, os artistas que vieram depois, eles começaram a usufruir do que já tinha sido... começaram a consolidar e usufruir do que já tinha conquistado. Rock brasileiro anos 80, ó galera, Paralamas do Sucesso, Titãs, Legião Urbana, herdaram uma mistura de crítica social e experimentação sonora. Olha a importância disso aí. Influência global, certo? A gente teve David Byrne, né, gente? Talking Heads, Rebeck citam o tropicalismo com influência direta. O Brasil exportou a cultura e a sua vanguarda, tá? E ícones imortais, né, gente? Como a gente tem Caetano e Gil, seguem como ícones culturais. Gil foi ministro da Cultura de 2003 a 2008 e arte como política de Estado. Certo, queridões? Beleza? Vamos avançando aqui, gente. Esse foi o legado, né, gente? Essa foi a herança ali. E o tropicalismo ainda se reflete no presente? Se a gente pudesse pensar, qual artista brasileiro atual você enxerga como herdeiro do tropicalismo, né? A antropofagia cultural ainda é uma estratégia válida do século XXI? Gente, muitos dizem que a Tropicália é ainda a identidade brasileira. E eu concordo, né? O nosso cinema, a nossa música. Existem muitos artistas hoje, né, gente, que apresentam aí uma nova proposta, pop, talvez um pouco desconectada dessa versão, mas enquanto houver, né, gente, ameaça de volta desses movimentos extremistas, digamos assim, e retrógrados, haverá literatura combativa e politizada. Beleza, queridões? E haverá arte contra essa galera, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido nossa aula de hoje. Agradeço aí toda a atenção e vou ficando por aqui. Um forte abraço, meus queridões.